E aí, meus amigos, nós vamos para o quarto caso. Quem nunca teve um quarto caso, né? Vamos lá. Que é o sujeito indeterminado. Muito cuidado com ele. O sujeito indeterminado, meus amigos, é aquele que não aparece na frase, e não pode ser identificado. Perceba que o conceito dele é muito, mas muito parecido com o conceito de sujeito oculto. Tá certo? Só que a diferença é que o oculto não aparece na frase, mas pode ser identificado. Indeterminado não aparece na frase e não pode ser identificado. E aí, qual que é o segredo, pessoal? O segredo da questão é a gente trabalhar exatamente com o quê? Com a terceira pessoa. Se você perceber que a sua frase não está invertida e que o seu texto é um texto de terceira pessoa, é porque o seu sujeito é um sujeito indeterminado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha só. Procuraram um culpado para o crime. Perguntinha para vocês. Quem procuraram um culpado para o crime? Eles, mas pode ser elas, não é verdade? Na verdade, nós não sabemos quem são eles, nem quem são elas. Se está na terceira pessoa, o nosso sujeito é indeterminado. Mas a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: quando vocês encontrarem uma frase assim que comece com verbo, não decidam de cara que o sujeito é indeterminado. Por quê? Porque a frase pode estar invertida. Como vocês viram lá, ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Se o cara só olha para o ouviram, ele pensa, quem ouviram? Eles, elas, e marca indeterminado. Então, a primeira providência que você vai tomar é, será que está invertido? Estando invertido, o seu sujeito vai estar na frase. Se não estiver invertido, você vai olhar para o verbo, na terceira pessoa, o seu sujeito é indeterminado. Aí eu quero que você observe uma coisinha aqui para nós. Cuidado com isso aqui, ó. Palavra se. Tá certo? Cuidado principalmente com os tais dos bizus sobre a partícula se. Eu já vi em diversos vídeos do YouTube, já ouvi de colegas também dizendo, pessoal, e quando a pessoa faz dessa forma, é uma tentativa de facilitar a sua vida. O tal o bizu é isso, né? É uma generalização. Olha, sempre que for assim, você faz assado. Só que como o português ele é muito amplo, quase não existe bizu, quase não existe macete para o português que vai atender 100% dos casos. Então, eu já ouvi pessoas, professores de português, dizendo assim, galera, todas as vezes em que vocês encontrarem a partícula se, vocês vão marcar indeterminado. E aí eu digo para vocês e posso provar, não é tão simples assim. Tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês, o período é esse aqui, ó. Encontrou-se um navio no mar. Vou colocar opções para vocês aqui, simulando uma prova. Letra A, sujeito simples. Letra B, sujeito composto. Letra C, sujeito oculto. E letra D,
indeterminado. Me contem aqui uma coisa. Encontrou-se um navio no mar. Se a prova fosse hoje e a questão fosse essa, o que é que vocês marcariam, meus amigos? Encontrou-se um navio no mar. O que é que vocês acham? Tenham total liberdade para achar. Na verdade, o momento que a gente tem de errar ou de acertar é agora. E até de entender por que errou e às vezes até por que acertou. Não sei se vocês têm isso, mas eu me lembro de quando estudante tinha questões que eu acertava e depois eu também não sabia por que eu acertei, não. Mas é aquela questão do chute, né? Que para quem faz exercício não serve para nada, o chute. Jordan acha que é um sujeito simples. Alguém discorda? Alguém acha que é alguma outra coisa? Encontrou-se um navio no mar. Bom, também acho. Também acho. E eu também acho. Na verdade, meus amigos, esse se que aqui está, colorir o nosso se aqui, ó. Ele é conhecido. O se tem várias funções no português, assim como o que também tem várias funções no português. Ele é conhecido como partícula apassivadora, porque ele permite que a gente passe a frase para a voz passiva. Tá certo? Então vamos lá. Por que não, né? Vamos passar. Vai ficar assim, ó. Um navio foi encontrado no mar. E aí você percebe quem é o seu sujeito. Seu sujeito é um navio. Seu sujeito é simples. Então, na hora de marcar, nada disso de sujeito indeterminado. Seu sujeito é um sujeito simples. Pessoal, qual que é o raciocínio das pessoas que pensaram aí, talvez não disseram, pensaram em oculto e indeterminado? O candidato pensou assim: encontrou-se o navio. Quem encontrou? Não sei. E marca sujeito indeterminado e sai da prova falando assim: nossa, ainda bem que eu aprendi aquele macete que o se é indeterminado. Calma. Quando vocês encontrarem a partícula se, significa essa questão vai me dar um certo trabalho. Tá certo? Qual que é o trabalho? Você vai pensar o seguinte: se eu consigo passar para a voz passiva, o meu sujeito estará na frase, como aconteceu aqui, ó. O se, até deixar isso anotadinho para vocês também, porque isso vai servir para matérias mais à frente. O se aqui se chama partícula apassivadora, meus amigos. Se é partícula apassivadora. O que é uma partícula apassivadora? É a permissão para que a frase esteja na voz passiva, que ela possa ser transposta para a voz passiva. E aí, eu tenho esse exemplo aqui para você. Ó. O exemplo é o seguinte: precisa-se de professores. Perguntinha: nesse precisa-se de professores, dá para a gente passar essa frase para a voz passiva? O que vocês acham? Se eu tiver, por exemplo, aluga-se apartamento, o sujeito é apartamento, porque apartamento é alugado. Se eu tiver, encontrou-se um carro, o sujeito é um carro, porque um carro foi encontrado. Se eu tiver, pediu-se ajuda, o sujeito é ajuda, porque a ajuda foi pedida. E a frase precisa-se de professores. Dá para a gente passar para a voz passiva, meus amigos? Sim ou não? O que vocês acham? Precisa-se de professores. Ia ficar assim, ó. De professores são precisados. Essa frase não faz sentido. Aí sim,
você está liberado para marcar sujeito indeterminado. Legal? Pessoal, quem trava a voz passiva é exatamente esse termo aqui, ó. A preposição. É a preposição. Quem trava a voz passiva é a preposição. Quem não deixa a frase fluir é a preposição. Tá certo? Tranquilo? Então, quando tem preposição, você já fica de olho. Não tem como passar para a voz passiva. O se, que era partícula passivadora, nessa frase, meus amigos, ele vai ser chamado, vamos colocar aqui, o se agora é o índice de indeterminação do sujeito. Ok? Então, quando dá para passar para a voz passiva, o sujeito está na frase. Então, calma. Encontrei na minha prova uma frase para encontrar a classificação do sujeito que tem a partícula se. O que o meu concorrente vai fazer? Ele vai correr para marcar indeterminado. E você? Você vai pensar. Dá para passar para a voz passiva? Sim. Beleza. Seu sujeito é um sujeito indeterminado. Minto. Seu sujeito está na frase. Não dá para passar para a voz passiva? Ótimo. Aí sim, o seu sujeito é indeterminado. O se, que permite passagem para a voz passiva se chama partícula apassivadora. O se, que não permite passagem para a voz passiva se chama sujeito, aliás, se chama índice de indeterminação do sujeito. Ok? Antes de passar para o quinto caso, meus amigos, então vocês viram que aquele bizu não funciona, do se é igual a indeterminado. Eu quero mostrar essa frase aqui para você. Ó. Nenhum compareceu à secretaria. Nenhum compareceu à secretaria. Pessoal, quem é o sujeito dessa oração? Qual é a classificação do sujeito dessa oração? Pensem bem. Nós temos opções: simples, composto, oculto, indeterminado. O que vocês marcariam em nenhum compareceu à secretaria? Momentos de tensão, as pessoas estão pensativas. Nenhum compareceu à secretaria. Simples, composto, oculto ou indeterminado? Pode arriscar, pessoal. O que você marcaria hoje, se fosse a prova? Simples, indeterminado, mais alguém indeterminado? Legal. Pessoal, então nós vamos poder resolver o problema de muitos de vocês hoje. Olha só. Normalmente, nesse tipo de situação, o candidato marca sujeito indeterminado e sai da prova com aquela esperança. Pelo menos a do indeterminado está correta. Quando sai o gabarito, você pensa, nossa senhora, eu errei até se eu sabia, meu Deus. O que é isso? Veja bem. Veja bem. Todas as vezes, eu disse todas as vezes, que você tiver um pronome indefinido como sujeito, a gente vai ter essa sensação de que o sujeito é indeterminado. Mas o sujeito é um sujeito simples. Eu sei até o que foi que quem marcou indeterminado pensou. Você pensou assim, peraí, quem compareceu? Nenhum. Quem é nenhum? Não sei. E aí marcou indeterminado, convencido de que esse é o raciocínio. Vamos lá na definição de sujeito indeterminado? Deixa eu mostrar para você aqui. Voltando, voltando, voltando. Indeterminado. Cadê? Indeterminado é aquele que não aparece na frase e não pode ser identificado. Tá aqui, ó.
no item número 4. Vou destacar ele aqui para você. Não aparece na frase, não pode ser identificado. Ok? Beleza. Vamos voltar lá na questão? Concordo com você que a palavra nenhum não pode ser identificada. Eu não sei quem é nenhum, mas ela aparece na frase. Ela está escrita aqui, ó. Até marquei ela de amarelo. Ou seja, eu tenho um núcleo, que eu não sei quem é, mas eu tenho. Para que fosse indeterminado, pessoal, teria que ser assim, ó, compareceu à secretaria. A palavra nenhum não poderia aparecer. Portanto, o meu sujeito aqui é simples. Se aparecer na prova de vocês assim, ó, ninguém me viu, sujeito simples, ninguém. Todos me amam, sujeito simples, todos. Alguém me chamou lá fora, sujeito simples, alguém. Tá certo? Tome cuidado, porque eles colocam propositalmente um pronome indefinido como sujeito para você ter a sensação de que é indeterminado, mas não é. Ok? Não se deixe enganar, meus amigos. Estamos aqui para isso, inclusive. Legal. Agora eu tenho para vocês o número 5. Número 5. O sujeito agora é inexistente. Meus amigos, o sujeito inexistente, ele se divide em alguns casos. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro caso do sujeito inexistente é verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, se o verbo indica fenômeno da natureza, o sujeito dele não existe. Tá certo? É inexistente ou oração sem sujeito. Ok? E aí, eu lhes pergunto, quando a gente pensa em verbo que indica fenômeno da natureza, qual que vem à cabeça de vocês assim com mais facilidade? O que vocês pensam assim de imediato? Fenômeno da natureza. Chuva, chover, não é isso? Então tem assim, ó. Choveu demais em Santa Luzia. Meus amigos, o sujeito dessa oração é um sujeito inexistente. Ok? Porque eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza. Mas aí eu quero que você observe. Dá uma olhada nessa frase aqui para mim, por favor. A chuva caiu em Santa Luzia. Perguntinha para vocês. Quem é o sujeito da oração A chuva caiu em Santa Luzia? Quem é o sujeito? A chuva? Mas não é um fenômeno da natureza isso, não? A chuva caiu em Santa Luzia não é um fenômeno da natureza? Ou não? E a gente não combinou que quando for fenômeno da natureza vai ser sujeito inexistente? E agora, pessoal? Marcaremos inexistente mesmo? Ou o sujeito é a chuva, como vocês disseram, sujeito simples? O que vocês acham? Isso, senhorita Brunielli. A regra, pessoal, diz o seguinte: verbos que indicam fenômeno da natureza. No primeiro exemplo, choveu demais, o verbo é chover, um verbo que indica fenômeno da natureza. No segundo exemplo, a chuva caiu, o verbo é o cair. Cair não é um fenômeno da natureza. Então, quem caiu? A chuva. Sujeito simples. Cadê? Vou colocar de rosa aqui, ó. Sujeito simples. Vamos anotar? Sujeito simples. Para a gente não confundir depois quando estiver estudando. Legal? Beleza. Aí, meus amigos, deixa eu colocar para vocês aqui uma outra possibilidade. Eu tenho também, como caso de sujeito inexistente, o seguinte: verbo haver
com sentido de existir. Todas as vezes em que nós temos verbo haver com sentido de existir, o sujeito é um sujeito inexistente. Vamos que vamos. Exemplo. Havia pessoas chateadas ontem. Havia pessoas chateadas ontem. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, esse verbo haver, a gente consegue substituir pelo existir? Com o mesmo sentido? O haver é sinônimo de existir nessa oração? O que vocês acham? Sim. Vamos colocar o existir? Ia ficar assim, ó. Existiam pessoas chateadas ontem. Beleza. Então, todas as vezes em que vocês encontrarem verbo haver com sentido de existir, o nosso sujeito é um sujeito inexistente. Reparem esse verbo. Vocês perceberam que ele está em terceira pessoa do singular? Pessoal, essa é uma característica dos verbos de sujeito inexistente. Eles ficam sempre, 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 sempre na terceira pessoa do singular. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Os verbos de sujeito inexistente ficam sempre na terceira pessoa do singular. Legal? Então não é haviam pessoas, é havia. Ele não pode concordar com pessoas porque o sujeito dele é inexistente. Se eu concordo com pessoas, fica parecendo que os sujeitos são as pessoas. E não é. Ok? Eu tenho um outro caso para mostrar para vocês aqui. Ó. Verbos haver e fazer com sentido de tempo decorrido. Haver e fazer com sentido de tempo decorrido, o nosso sujeito é um sujeito inexistente. Legal? Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui na prática da coisa. Faz meses que não saio de casa. Pergunto para vocês, o verbo fazer tem sentido de tempo decorrido, sim ou não? Faz meses que não saio de casa. Sim. Beleza. Então, meu sujeito é inexistente. Verbo fazer com sentido de tempo decorrido, sujeito inexistente. Joia. Repararam que é faz meses. Não é fazem meses. É aquilo que a gente combinou. O que a gente combinou? Todas as vezes em que o verbo for um verbo de sujeito inexistente, ele vai ficar no singular. Se a gente resolve isso agora, se a gente aceita isso agora, pessoal, o que acontece? Quando a gente chegar lá na concordância, tem um caso de concordância verbal que diz assim, ó, os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. Para vocês, não vai passar de uma revisão. Vocês já viram isso? Quem são os verbos impessoais? São os verbos de sujeito inexistente. Beleza? Legal. Havia semanas que ninguém tomava banho. Acontece, né? Quem nunca? Havia semanas, mas agora que vem aí o outono já começou, né? Daqui a pouco o inverno, as pessoas já começam a ser mais seletivas no banho. Pessoal, o verbo haver tem sentido de tempo decorrido, sim ou não? Sim, muito bom. Então, o nosso sujeito é um sujeito inexistente. Repare outra vez. Repare. Ele fica na terceira pessoa do singular. Não é haviam.
Assim como não é fazem, assim como não é haviam pessoas lá no existir, terceira pessoa do singular. Tá certo? Eu vou até colocar aqui para vocês como observação, para que isso já entre no coração de vocês. Ó, verbo de sujeito inexistente é conhecido como verbo impessoal e fica sempre na terceira pessoa do singular. Beleza? Tranquilo, pessoal? Essa é a classificação do sujeito. Então vamos relembrar. O sujeito é simples quando tem apenas um núcleo. Beleza? O sujeito é composto quando tem mais de um núcleo. Nessas situações, cuidado, muito cuidado com o quê? Com as inversões. Quando aparecer invertido, você já sabe que o seu sujeito vai estar lá no meio da frase ou no fim da frase. Tá certo? Cuidado com o sentido conotativo, o sentido figurado. Lembre-se da frase que nós estudamos lá do ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico com brado retumbante. Cuidado. O sujeito pode ser oculto, elíptico, desnencial ou subentendido. Não aparece na frase, mas pode ser identificado. O sujeito pode ser indeterminado e aí muito cuidado com a partícula se. Nem sempre ela é sujeito indeterminado. Tá certo? E ele pode ser inexistente. Fenômeno da natureza, verbo que indica fenômeno da natureza, verbo haver com sentido de existir e verbos haver e fazer com sentido de tempo decorrido. Detalhe, eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. Bom, muito bom, muito bom.